Boa noite, queridos, a graça, a paz e a misericórdia, amém? Hoje estão felizes aí, gente, dão glória a Deus bem forte para o Senhor. Glória a Deus, aleluia, a Ele seja o louvor, é o significado do aleluia, o louvor seja para Ele, bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: para quem não achou ainda, você pode acompanhar aqui na projeção e faremos juntos a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia contra os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramentos falsos, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse, nem repreenda, porque minha acusação é contra vocês, sacerdote. Por isso, vocês tropeçarão de dia e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. Que palavra forte, que palavra dura, que palavra que nos exorta a princípio, na leitura de uma mensagem, de uma pregação. Mas a palavra de Deus, ela é exortação, mas ela também é cura para a nossa alma, amém, irmãos? Ela é refrigério também para o nosso espírito. Então, com certeza, nós sairemos daqui essa noite, plenos, cheios da poderosa presença do Senhor através da sua palavra. Quantos crê comigo, diga amém. Glória a Deus. Então, o profeta Oséias, que profetizou no século 8 antes de Cristo, no período do reinado de Jeroboão II, estava ali o profeta Oséias sendo comissionado pelo Senhor para uma grande missão: profetizar uma palavra dura, trazendo exortação para o povo de Israel. O profeta Oséias, ele era
descendente de Israel, estava sobre o domínio do rei Jeroboão II. Nesse período, quero lembrar para a igreja que Israel, que estava no reino do norte, com mais 10 tribos, e no reino do sul estava Judá e a tribo de Benjamim, e o profeta Oséias fazia parte do reinado de Israel, em algum momento chamado de Efraim também, pelo profeta. E Deus chama ele, comissiona ele, para exortar para o seu povo, o povo de Israel, em um período que Israel estava vivendo. Vou colocar dentro aqui, tinha uma aspa bem grande, estava vivendo um bom momento, as finanças de Israel estavam dando certo. Nesse período, o reino de Israel tinha feito alianças com outros reinos, inimigos do próprio povo de Deus, para lhe ter alguns favores. Nesse período, os exércitos estavam fortalecidos e eles estavam prepotentes, achando que eles tinham o domínio de todas as coisas. Mas foi também nesse período em que Deus mais se aborreceu com o povo de Israel, porque agora eles decidiram adorar a outros deuses. Inclusive, eles faziam explicitamente adoração a Baal. Mas ao mesmo tempo que eles adoravam a Baal, em outro momento eles corriam para o templo e lá eles ofereciam adoração, uma falsa adoração a Deus. E lá no templo eles ofereciam louvores ao Senhor, mesmo com o coração entregue à idolatria, com o coração entregue à vaidade, porque eles agora eram 10 tribos se comparando com Judá e Benjamim. Agora eles eram um povo fortalecidos, se comparando com seus irmãos que estavam situados em Jerusalém. Mas foi nesse período que Deus chama o profeta Oséias e dá para ele uma grande missão. Inclusive, o nome Oséias significa salvação. E eu queria muito pedir para os irmãos, se não conhecem a história do profeta Oséias, eu queria pedir muito para você ler o livro do profeta Oséias. É tido na Bíblia como um dos profetas menores, não em poder, mas porque escreveu menos do que outros profetas, então ele está ali no rol dos profetas menores. E Deus chama Oséias e dá para ele uma missão. No capítulo 1, a gente não vai adentrar, quero ganhar tempo aqui com os irmãos, e ele dá a missão, fala para ele escolher uma mulher prostituta, adúltera, e casar com ela. E nessa conjugalidade, essa prostituta vai dar para o profeta Oséias alguns filhos. E o profeta, ele casou com essa mulher, e mais para frente, ela acabou adulterando de novo. E o profeta vai conversar com Deus: Senhor, a mulher que o Senhor pediu para me casar com ela. Aí Deus diz: vai lá e paga o valor da prostituta para aquele que tem domínio sobre a vida dela, e traz ela de volta para casa. E daí desencadeia o ministério do profeta Oséias. Eu recomendo muito os irmãos lerem. Se você não conhece a história, não vai ser uma leitura tão longa, apenas no capítulo 1 você vai conhecer essa história. E aqui está o profeta Oséias, no capítulo 4, que nós estamos fazendo a leitura. Deus chama ele e fala: fala para o meu povo
e ele começa no versículo 1, queria que o Cauã colocasse novamente aqui, com a mensagem para o povo de Israel muito dura. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento na terra. Aí o versículo 2, ele começa a falar das consequências que essa terra tem promovido por falta de amor, de verdade, de conhecimento da palavra de Deus, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo, adultério, há violências, homicídios sobre homicídios. Capítulo 3. Por isso a terra está de luto. Quem gosta de anotar a mensagem, alguns pontos, o tema da mensagem de hoje que eu estou dando é: a terra está de luto. Esse é o tema da mensagem. E o profeta continua dizendo: e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Olha, irmãos, por falta de amor, de verdade e conhecimento de Deus. Todavia, que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Versículo 5. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. Por enquanto, depois a gente lê novamente o versículo 6. Queridos, a exortação de Deus é para todo o povo de Israel, mas nesse momento Deus chama em especial os sacerdotes e repreende eles de uma forma veemente. Irmãos, só contextualizando, nós lemos essa mensagem de hoje, e a responsabilidade, nós sabemos que é compartilhada por todos. O meu povo perece por falta de conhecimento. Normalmente é só na primeira parte do versículo 6 que muitos leem: o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando nós escutamos isso, nós entendemos que nós temos a responsabilidade de conhecer mais a Deus. E de fato é verdade, porque o acesso que nós temos hoje, a mensagem, a palavra de Deus, a Bíblia, é para todos, diferentemente desse período. Desse período não existiam as Bíblias impressas, não existiam os smartphones, os tablets, não existiam os projetores digitais. Nesse tempo eram os pergaminhos, e era caríssimo. A população em geral não tinha condições de ter à disposição a Torá. Então normalmente eles precisavam que alguém, representantes da lei de Deus, pudessem compartilhar com eles a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, de forma que, se os sacerdotes negligenciassem, sonegassem a palavra de Deus, as informações contidas na Torá, ele estaria suprimindo as pessoas de conhecer mais a Deus. Por isso essa exortação aqui para os sacerdotes. Então o meu povo está perecendo, ó sacerdote, representantes da lei, por falta de conhecimento, porque vocês não estão disponibilizando a palavra, a verdade, a lei de Deus para eles. Por isso que no versículo 6 ele continua profetizando, dizendo: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento, pelo fato de vocês
sacerdotes rejeitarem o conhecimento. Aí vem a sentença: eu também os rejeitarei. Aí os sacerdotes sofrerão as consequências por não estar sendo um arauto como deveria ser, um representante legal da palavra do Senhor. Eles estão impedindo que as pessoas conheçam os mistérios de Deus, os segredos da lei, a revelação do Pai através das suas escrituras. Então, queridos, para esse tempo, para esse momento, para esse período, século 8 antes de Cristo, o profeta profetizou especificamente para esse povo que vivia nesse contexto. Mas tanto Agostinho quanto Jerônimo, eles concordaram no mesmo pensamento de que a profecia, o Lutero também, que a profecia de Joel não era só para o povo de Israel, para aquele período. A profecia de Joel, e de fato aponta para Cristo e a igreja, porque a prostituta, a quem o profeta, o representante de Deus, deveria casar, para aquele período representava o povo de Israel. Depois de Cristo, representa justamente aqueles que se vendem, aqueles que se prostituem, a igreja vendida, a igreja que se prostitui para tirar algum tipo de vantagem. Quando o seu noivo lhe tem oferecido tudo. Então, se você conseguir ler todo o livro do profeta Oséias, você vai ter também esse entendimento e vai ter a mesma percepção que tinha os nossos percussores na fé, que a profecia de Oséias também tem a ver com a igreja e Cristo. Por isso que essa mensagem tem tudo a ver conosco. Por isso que essa mensagem tem a ver comigo e tem a ver com você. Porque ele profetizou acerca de Jesus e da igreja. Possivelmente ele não sabia nem disso, irmãos. Mas Deus estava usando ele para profetizar, não só para aquele tempo, mas para um tempo vindouro, que é o tempo que nós estamos vivendo também nos dias de hoje. Então o tema da mensagem que eu dei é: a terra está de luto. Terminamos agora um período de carnaval, onde a sociedade, o Brasil festeja, onde as pessoas cada vez mais se pervertem por todos os tipos de práticas, e normalmente os religiosos, nós sempre nos escandalizamos. Normalmente você viu o capeta, você viu o diabo puxando Jesus na avenida, não sei se teve isso esse ano. Você viu Zé Pilintra, que tiveram que pedir autorização a ele. Você viu e vai falando sobre os escárnios. Nós sempre vamos comentando de carnaval após carnaval, cada escândalo, orgias, sexualidades, drogas e todo tipo de perversidade. As pessoas extravasam nesse período. Então, hoje seria um bom dia, um bom momento para pregar essa mensagem. A terra está de luto. A terra chora. As pessoas estão morrendo. As famílias estão sendo destruídas. Até a criação de Deus, a fauna e a flora estão sendo também
impactado pela desobediência do homem, pelo fato de não conhecer a Deus. Irmãos, só nessa leitura que nós fizemos, eu quero relembrar algumas consequências sobre a terra pela falta do conhecimento de Deus. Pastor, se o homem não conhece a Deus, o que é que pode acontecer? Veremos nos textos que nós extrairemos no texto que nós já lemos algumas consequências que acontecem com a terra pelo fato de um homem não buscar o conhecimento de Deus. E hoje, nos nossos dias, não temos a desculpa de dizer que os sacerdotes só negaram a palavra de Deus, porque hoje nós temos à disposição, em nossas mãos, diante dos nossos olhos, de dia a noite, noite e dia. Se você não quiser ler, você coloca lá o áudio para poder ler para você. Hoje ninguém mais terá o argumento de dizer que alguém sonegou a palavra para ele. Se bem que não podemos negar que os falsos mestres estão de vento e popa, profetizando e orando até na Sapucaí. Não podemos negar que os falsos, os que têm aparência de ovelha, mas o coração de lobo, estão espalhados por aí, sonegando dentro das igrejas locais a palavra do Senhor, vendendo facilidades, substituindo a fé pela indulgência. Se você levar isso para casa, você vai receber aquilo. Se você comprar e pagar por isso, você vai ganhar determinada situação, trocando a fé pela indulgência. Isso é uma denúncia, e não é novidade para ninguém. Mas também, todo homem que foi chamado para pregar o Evangelho, ele também foi chamado para profetizar, e a profecia não é só aquilo que ainda está para acontecer. A profecia, por muitas vezes, é uma denúncia daquilo que está acontecendo. Foi o que aconteceu com o profeta Oséias. Não era o que ia acontecer, estava acontecendo. Deus chama o profeta para profetizar, para dizer aquilo que o povo estava fazendo e não estava agradando ao Senhor. Vamos lá ver, extrair algumas consequências que esse povo estava sofrendo por falta de conhecimento. Falta da verdade. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos a verdade. Se não conhecemos a verdade, nós não conhecemos a Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não busco conhecer a palavra de Deus, eu não conheço a Cristo. E se conheço, é por alguém, por aquilo que me dizem dele. Se eu não conheço pessoalmente, eu não tenho intimidade. Se eu não conheço pessoalmente ele, porque eu não busco conhecê-lo, toda a experiência que eu tenho com Jesus é baseada no testemunho do meu irmão, mas eu não tenho a minha própria experiência. Por quê, irmãos? Porque eu tenho preguiça de conhecer ao meu Jesus, porque eu tenho preguiça de ler a palavra, porque eu tenho preguiça de me deleitar nele. Deixa eu ligar a televisão, deixa eu ligar a rádio, deixa eu colocar na internet, para ver o que é que o pastor vai dizer, para ver o que é que a irmã vai falar, para ver o que o profeta vai profetizar. Não, nós temos livre acesso ao trono da glória, porque hoje nós vivemos pelo novo e vivo caminho. O véu do templo foi rasgado, queridos, e nós já temos livre acesso. A falta de verdade, aí vem as decepções, aí vem as
frustrações, aí vem as desistências, aí vem os retroceder e voltar para um caminho de onde Deus resgatou lá para trás. Porque fizeram isso comigo, porque me disseram aquilo, porque eu não sabia que ser crente ia ser mais difícil, porque você não leu a Bíblia, porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos tribulações, aflições, mas foi que ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. Sabe, irmãos? Então, quando eu não conheço a verdade, não é porque ninguém está sonegando para mim nos dias de hoje, é porque eu não tive o desejo de querer conhecer cada vez mais o meu Deus. Segunda consequência, falta de amor. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Você era tão apaixonado por Jesus, você era tão apaixonado por vidas, você tinha prazer de pregar para os seus amigos, para as suas amigas, você queria fazer parte da equipe de evangelismo, porque você queria que as pessoas também conhecessem esse Jesus que salvou a sua vida. Mas o tempo passou, as iniquidades, os pecados de outros começaram agora a endurecer o seu coração. E hoje, cada um por si. E hoje, eu já fiz a minha parte. Eu já orei, eu já mandei uma mensagem. Sabe, irmãos, eu chamo isso do Evangelho de Pilatos. Já fiz a minha parte, lavei minhas mãos, agora é com eles e Deus. Quem eu crucifico, Jesus ou Barrabás? Ele lavou as mãos. É quando nós abrimos mão de pessoas por causa dos seus pecados. É quando nós abrimos mão de pessoas porque elas não nos agradaram. Sabe, isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério, a falta de amor. A primeira pergunta de Deus para a humanidade, Ele perguntou para Adão e para Eva: onde estais? A primeira pergunta de Deus para a humanidade: onde estais? A segunda pergunta de Deus para a humanidade: onde está o teu irmão? E qual foi a resposta de Caim? Sei lá, Deus, onde é que está o meu irmão? Sou eu, por acaso, o tutor dele? A segunda pergunta de Deus para a humanidade: onde está o teu irmão? E por que ele não sabia onde estava o seu irmão? Porque ele tinha assassinado. Às vezes, nós não matamos literalmente alguém, mas às vezes assassinamos alguém no nosso coração. Não quero saber do fulano que se exploda, que vá para os quintos dos infernos. Eu já fiz a minha parte, eu já orei, eu já apresentei. Ei, queridos, o amor de Deus tem que continuar crescente no nosso coração, irmãos. O amor de Deus não pode esfriar no nosso coração. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Será que você quer se incluir entre esses muitos? Ou, se você quer fazer parte das exceções, daqueles que foram chamados, que recebeu o ministério da reconciliação, aqueles que não permite, porque a Bíblia também diz, irmãos, que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados.
falta de amor. Outras consequências, juramentos falsos, mentiras, que esse povo estava cometendo, enganando a si próprio, idolatria, adorando a outros deuses, servindo a Baal e querendo servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assassinato. Irmãos, no período de 20 anos, nesse tempo, em um período de 20 anos, 6 reis assumiram o trono de Israel. Dentre esses 6 reis, 3 deles foram assassinados. Por causa dos seus sucessores, ou por eles. Veja como é que estava o coração desse povo. Não estamos falando da Assíria, que Deus permitiu invadir depois da profecia de Osés. Deus permitiu invadir e destruir todo Israel. Não estamos falando da Assíria, estamos falando dos representantes de Deus. Assassinatos, roubos, adultérios. Eles estavam agora adulterando, e a lei, eles viviam no período da lei, dizia que era crime, era pecado de morte, adultério. Mas eles agora estavam adulterando. Violências, homicídios, sobre homicídios, irmãos, era uma violência terrível. A terra estava de luto, porque eles estavam mortos em seus próprios delitos e pecados. Aí o Senhor usa o profeta no versículo 13 e diz: a terra está de luto. Até os animais e os peixes estão desaparecendo. Em algumas versões, em outras versões diz: estão morrendo. Coloca o versículo 3. Por isso a terra está de luto, e todos os moradores desfalecem, estão morrendo, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, e os peixes do mar estão morrendo. Olha o caos, irmãos, que o povo de Israel, e também a profecia mais para frente foi para Judá, estava vivendo as consequências dos seus próprios pecados, por falta de conhecimento. Os sacerdotes desse período assumiram o peso da responsabilidade de comunicar a palavra do Senhor. Mas eu quero ver qual é a desculpa que eu ou você tem para dar para Deus nesses dias. Se Jesus perguntasse para você hoje à noite, enquanto você estiver no seu sono zen, se ele aparecesse para você e te perguntasse: por que você não tem me buscado a conhecer mais, filho? Qual seria a resposta que você daria para ele? De uma coisa eu tenho certeza: duvido você me acusar, duvido você dizer que foi por causa do pastor dessa igreja, porque Deus conhece meu coração assim como vocês. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Dela eu não sonego, dela eu não negligencio a palavra do Senhor. Eu não gosto de ir para aquela igreja, porque aquela igreja aparentemente é uma igreja mais liberal, mas o pastor só prega a palavra dura. Vai ser assim até o dia que Jesus me buscar. Eu não abro mão de pregar a palavra de Deus.
No dia que ele disser que a gente é bonitinho, eu vou dizer, mas no dia que ele disser que a gente precisa ser corrigido, eu vou falar também. E a palavra de hoje é exortação, conhecer cada vez mais ao Senhor, porque senão incorreremos, meus irmãos, meus amigos, incorreremos o grande risco de ter morte espiritual e a terra entrar em luto. O povo estava vivendo os melhores momentos da vida deles, aparentemente tudo estava dando certo. A paz, falsa paz, a economia, os inimigos agora tinham se transformado em amigos, aparentemente estava tudo certo, mas espiritualmente eles estavam mortos. Irmãos, se eu tiver que perder, eu quero perder 1000 vezes essa vida carnal, natural, do que perder o presente que eu recebi do céu. Que foi a vida espiritual. Eu não me importo por esse corpo, Deus sabe disso, no sentido de não viver mais aqui nessa terra, eu não me importo. Na hora que Deus quiser tirar a minha vida dessa terra, não tem problema com isso. Mas irmãos, como um dia Davi falou para o Senhor Deus, que não afaste de mim o teu espírito, nem se retire de mim a tua presença. Naquele momento, ele pediu para Deus restituir a alegria da salvação. Foi quando ele imaginou, irmãos, que a salvação era muito mais do que a fama, a salvação era muito mais do que a coroa, a salvação era muito mais do que o palácio, a salvação era muito mais do que a pompa real, a salvação era tudo que ele tinha na vida dele. O Salmo 51 diz: Senhor, por favor, Senhor, que não se retire de mim a tua presença. Não adianta, irmãos, ganhar esta vida e perder a salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ó insensato, para aquele homem rico, você não sabe que hoje mesmo eu perderei a sua alma? Sabe, queridos, é o que mais precioso que nós temos nessa terra. É a salvação em Cristo Jesus. Dela ninguém tira, dela ninguém rouba, dela ninguém toca. Então esse povo estavam mortos espiritualmente, e a terra estava sofrendo as consequências do pecado da humanidade. Inclusive os animais da terra, as aves no céu, os peixes nos mares, estavam sofrendo as consequências de uma vida de pecado que o povo de Deus estavam vivendo. A desobediência, ela impacta toda a criação, desde o homem até o meio ambiente. Vou repetir mais uma vez: a desobediência, ela impacta a vida na terra, desde os homens, assim como de toda a criação, inclusive do meio ambiente, os animais e a flora. A desobediência a Deus provoca desastres terríveis. Pastor, então eu não quero nunca mais obedecer a Deus. Então vamos conhecer mais a Ele, vamos nos aproximar mais dEle, porque se a gente está pertinho dEle, até quando a gente desobedece, a gente olha para Ele e fala: me perdoa, Senhor. Vamos lá, filho,
Vamos começar de novo. Está perdoado. Agora, se a gente está tão distante dele, ele está tão distante da gente, os pecados agora começam a ser quanto mais, um atrás do outro. Já não tem mais sentimento, já não tem mais ressentimento, já não tem mais discernimento do que é pecado, daquilo que não é. Mas se nós andamos com ele, nós estamos sempre suscetível, um coração quebrantado e espírito contrito, diz a palavra de Deus, que ele não desprezará. A falta de conhecimento, por negligências de informação de outros, que era no caso do povo de Israel, ainda também, nos dias de hoje, como eu já dei uma pincelada, tem muitos falsos pastores, falsos mestres, tem muitos falsos profetas, falsos apóstolos, que negligenciam a verdade, a palavra de Deus, sempre usando subterfúgios, para querer oferecer para as pessoas uma palavra que toque a sua alma, mas não edifica o espírito. Tem muitos, irão pagar o preço, irão ser responsabilizados por Deus, por não pregar a palavra da verdade. Muitos Deus irá requerer deles, por eles usar da igreja do Senhor Jesus como se fosse um palanque para a promoção. Mas deixa eles com Deus. O que tem a ver conosco é justamente o não conhecer a Deus por desinteresse. Aí tem a ver conosco. Mas em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, queridos, que cada dia que você passar nessa terra, um desejo incontrolável vai tomar conta do seu ser, e você vai querer conhecer Jesus cada vez mais. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, que a partir de hoje você vai começar a sentir uma fome de Deus, uma fome pela palavra de Deus, uma sede de justiça. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, vai te incomodar de dia e noite, para que você queira conhecer cada vez mais a Ele. Porque o propósito de Deus é edificar a sua vida. O propósito de Deus é construir. O propósito de Deus é de glorificar o nome dEle através da tua casa, através da tua vida, através da sua família. E você será esse receptor que irá receber do céu através da palavra, para se tornar um transmissor da mesma. Irmãos, como é que eu vou transmitir se eu não estou recebendo, irmãos? Primeiro eu me encho, primeiro eu recebo, primeiro eu sou impactado com o poder da palavra de Deus, aí eu não vou suportar do poder de Deus, e ela vai transbordar através da minha vida, através da minha boca, através das minhas ações. Mas para isso eu preciso desejar do Senhor, para provar de que a profecia do profeta Oséias não era só para aquele tempo. Eu queria ler, e aí é o momento final da mensagem, em Romanos capítulo 1 e o versículo 21. Eu quero provar para vocês que tem tudo a ver conosco. A profecia que foi profetizada no século 8 a.C., tem tudo a ver com 2025. Olha o que diz aqui o texto para a igreja romana, a carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios.
e o coração insensato deles se obscureceu. Vai, filho. Dizendo: quem era sábio se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano. Idolatria. Corruptível. As aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem os seus próprios corpos. Eles tocaram a verdade, lembra? O profeta profetizando sobre a verdade, eles tocaram a verdade de Deus pela mentira. Lembra da mentira lá atrás também? Adorando e servindo a criatura. Lembra da idolatria dele lá atrás? Estava acontecendo com a igreja também em Roma. A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, olha as consequências. As mesmas consequências que aconteceu lá no Antigo Testamento, estava acontecendo nesse período. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres tocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Quem lembra dos carnavais da vida? Da mesma forma, também o homem, deixando o contato natural da mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecências, homens com homens, e recebendo entre si mesmo a merecida punição pelo seu erro. E por haverem desprezado o que, irmãos? Leiam comigo, por favor. Eu vou começar a leitura, vocês vão me ajudar. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem as coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Tá bom, filho, parou. Sem afeição natural, irmão, sem misericórdia. Ei, irmãos, se você anda por essa terra de meu Deus, você há de concordar com o que eu vou falar agora. Parece que o semblante das pessoas estão cerrados. Você já tem dificuldade de encontrar um sorriso no rosto. Você já tem dificuldade de encontrar, irmãos, uma pessoa que seja agradável de olhar, um semblante que seja agradável, que possa atrair você, não pela beleza estética, mas pela simpatia. Parece que as pessoas não estão, sabe, sempre com a testa franzida, carrancudo, como se tivesse envenenado, irmãos. O pecado endurecendo o coração. O pecado mudando a aparência de pessoas bonitas, tornando essas pessoas sem afeição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Queridos, estamos vivendo dias terríveis. Estamos vivendo dias de luto. Se nós fôssemos mais sensíveis à palavra de Deus, nós iríamos dormir chorando, nós nos acordaríamos chorando de compaixão para as almas que estão se perdendo. Mas o que parece é que o coração da igreja, Paulo não estava
Ele estava escrevendo para a igreja, assim como Osés profetizando para a igreja. Pode ser que esteja acontecendo conosco. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. Às vezes as matérias, por muitas vezes sensacionalistas, destruição nas matas, animais entrando em extinção, outras espécies desaparecendo, por causa da dureza do coração do homem. Ah, irmãos, mas o próprio apóstolo Paulo, que denuncia esse povo, esta igreja, os pecados dessa igreja, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 8 e o versículo 19, coloca aí, meu filho, por favor, versículo 19, olha, irmãos, que há esperança, há um clamor que nós precisamos ouvir, há uma resposta que nós temos para oferecer, queridos. Romanos 8, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu vou ler mais uma vez. No coração da criação, dos animais, dos homens, de tudo aquilo que foi feito por Deus, há uma ardente expectativa. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E estão esperando por nós. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, onde está você? A terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estamos, igreja? Onde estamos, representantes do reino de Deus? A criação está aguardando a revelação, está aguardando com muita expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Onde estamos? O que é que nós estamos fazendo? O Senhor essa noite nos traz conhecimento, o Senhor essa noite nos traz revelação, como se quisesse dizer para nós: eu estou esperando por você, filho meu, eu estou esperando por você, filha minha, a minha criação está aguardando que o meu Espírito se revele através de você. Fica de pé, queridos, em nome de Jesus.